Olá! Hoje eu quero contar a minha trajetória com o cigarro, que começou como a maioria de vocês, muito cedo. Lá pelos 13, 14 anos eu já comecei a me interessar e dar os pequenos tragos e filar, cigarro de quem já fumava. E uma coisa interessante que eu sempre lembro é que nunca houve uma intenção de me tornar uma fumante. Eu realmente não sei o que eu tinha na cabeça, acho que era uma curiosidade, essa coisa toda do apelo social, talvez de parecer mais velha, parecer mais glamurosa, não sei, não lembro exatamente o que me motivou, mas eu lembro perfeitamente assim de que não havia uma decisão, eu quero ser uma fumante. Muito pelo contrário, eu me sentia assim, ali brincando, com os primeiros cigarros, eu me sentia muito segura. E essa segurança vinha do fato de que o cigarro não era bom. O cigarro não era gostoso, era amargo, fazia eu me sentir mal, eu tinha tontura, tinha náuseas. Era um horror os primeiros cigarros. E é interessante que é por conta disso que eu me deixei viciar. Porque como o cigarro é ruim, a gente pensa assim, não, eu nunca vou ficar viciada como meu pai era viciado, ou como meus amigos, ou como as pessoas que eram viciadas. Eu achava que não, justamente porque o cigarro era ruim. Então hoje eu concluo que a gente começa a fumar e se vicia por conta do cigarro ser ruim. Se o cigarro fosse bom, talvez eu imediatamente, nós todos, já nos daríamos conta de que era arriscado continuar brincando com aquilo. Mas como era ruim, a gente se sente seguro e quando vê, tá viciado. Eu lembro quando eu comecei a brincar com os primeiros cigarros, mas não lembro exatamente quando eu comecei a comprar carteiras de cigarros assim regularmente, todos os dias. Lembro perfeitamente que antes dos 20 eu já fumava uma carteira por dia. Antes dos 30 eu já fumava 2 carteiras de cigarros por dia e quando eu parei de fumar, isso há mais de 10 anos, eu fumava mais de 3 carteiras de cigarros por dia. De 3 durante a semana para mais no final de semana ou em festa. E é aquela coisa, a gente não tomou a decisão de se tornar fumante. E quando percebe, quando se dá conta que está viciado, bem jovenzinho, a gente ainda não está sofrendo nenhum prejuízo, a gente não costuma fazer a conta do gasto, ainda não está sofrendo nenhum prejuízo físico, assim, de desempenho físico, a gente continua correndo, aguentando uma balada, dançar e tudo mais, tem fôlego, isso não está sendo prejudicado pelo cigarro. E aí passa 10 anos, 15 anos, até a gente começar a fazer as primeiras tentativas sérias para parar de fumar. E eu lembro que a minha primeira tentativa foi, eu comprei uma poção assim que punha na boca, uma tampinha assim, tinha um dosador, que punha na boca, fazia um bochecho e a ideia era que quando eu fosse fumar os próximos cigarros, o cigarro ficava adocicado, ficava um gosto ruim. E, bom, funcionou alguns dias, mas é um recurso que é só externo, como eu falo, você simplesmente tratar do vício em si, sem dar um suporte para o teu lado psicológico, que é a dependência mais comprometedora, não adianta. Eu acredito que deve ter funcionado para muitas pessoas, mas infelizmente não funcionou para mim. Depois disso foram mais alguns anos fumando, até tentar aquelas piteiras que você vai conectando no cigarro e vai diminuindo gradativamente a nicotina que você inala. Eu lembro que era um horror lavar aquelas piteiras, assim, era uma coisa nojenta, aquele cheiro ficava impregnado na ponta dos dedos, não havia detergente que tirasse aquilo. Bom, não funcionou também, eu acho que eu cheguei nas terceira piteira, eram 5 ou 6, eu lembro que eu cheguei na terceira. E aí já me cansei daquele processo todo e abandonei. Depois eu fiz a tentativa da acupuntura, que era bem legal, porque eu saía da sessão bem relaxada, mas saía, a primeira coisa que eu fazia era acender um cigarro. Mais uma vez se comprovando de que realmente não adianta combater o vício, a dependência física, sem ter um preparo psicológico. E a última tentativa frustrada foi com bupropiona,
que realmente é um remédio que eu acredito, eu acho que ele funciona muito bem, ele realmente é capaz de diminuir a ansiedade. Mas eu lembro também que nessa época eu não estava nada preparada e nada determinada também. Eu fui por conta de que acho que era muito moda, assim, tava todo mundo usando o BUP para parar de fumar e eu fui na rede pública aqui em Curitiba e consegui o medicamento, tomei, me beneficiei, fiquei mais tranquila, no entanto eu continuei fumando. Até chegar mesmo num ápice assim de perder o controle, de acordar pela manhã com a minha garganta doendo, de acender o primeiro cigarro e escarrar sangue. Era isso que me acontecia de manhã. E é claro que a gente, né, tem uma filha e tal, e isso eu tinha uma preocupação. Eu pensava, mas o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha saúde? Foi então que eu comecei a desejar realmente parar de fumar. Realmente buscar com interesse algo que viesse causar essa transformação e me desse esse recurso, que aflorasse esses recursos em mim, que me ajudasse a parar de fumar, porque daquele jeito eu não podia continuar. E eu tive, na ocasião, a oportunidade de estudar a programação neurolinguística, que é uma ciência que ensina como que o nosso cérebro funciona, como que eu posso aprender, como que eu posso ensinar, como eu posso transformar a minha programação mental, ajustá-la do modo a me direcionar para as coisas que eu quero. Então, o primeiro nível é o Practitioner. Eu fiz o Practitioner e através dessas ferramentas eu promovi assim inúmeras mudanças na minha vida. Resolvi aí umas coisas de infância e tal, é muito legal, eu recomendo. Mas eu não consegui parar de fumar. Continuei totalmente fora de controle. Depois de um tempo, isso eu não tinha ainda tido a minha filha, não tinha engravidado ainda. E engravidei. Quando eu engravidei foi quando eu cheguei em 3 carteiras de cigarros, grávida. Foi um tempo terrível, assim, porque quanto mais as pessoas falavam, quanto mais o médico falava, quanto mais eu via na televisão, mais angustiada, mais aflita eu ficava e mais eu fumava. Era um horror. Eu tinha, assim, pesadelo de que minha filha ia nascer com problema respiratório, que ia nascer roxa, sei lá, sem respirar. Foi um horror, assim, essa parte da minha gravidez. Que pena, assim, que pena mesmo não ter conseguido parar de fumar. Pois bem, ela nasceu, graças a Deus, saudável, viçosa, nunca teve nenhum problema respiratório relacionado ao cigarro, graças a Deus mesmo, porque, olha, eu acho que eu não sei o que eu faria com essa culpa, assim, desse dano, que ela tivesse esse dano causado pelo tanto que eu fumei na gestação. Pois bem, um tempo depois eu tive a oportunidade de fazer o Master, que é o 2º nível da programação neurolinguística. E aí sim, quando eu vi aquelas ferramentas de como realmente eu poderia me reprogramar, de como eu poderia, tomando consciência, adquirindo controle sobre o vício, de como eu poderia mudar essa minha realidade. Isso já era uma coisa voluntária, era uma coisa que eu queria. Como eu sempre falo aqui no programa Eu Parei, a pressão negativa, a pressão de um familiar, de uma pessoa que você ama, infelizmente não funciona. Tem que ser realmente algo voluntário, algo que a pessoa fala. A conclusão que eu cheguei foi assim: olha, eu já fumei bastante tempo, nunca vai acontecer de eu fumar um último cigarro e chegar à conclusão assim: ah, pronto, agora eu estou satisfeita, eu não tenho mais vontade de fumar, eu não vou mais fumar. Naturalmente, isso nunca ia chegar. Assim como nunca ia chegar também um tempo perfeito para eu parar de fumar. Algo assim, um momento que eu olhasse para a minha vida e todos os setores lá, os aspectos da minha vida estivessem em absoluta ordem, então eu me sentisse entusiasmada para parar de fumar. Também eu saquei que isso não ia acontecer jamais, que realmente seria o dia que eu botasse o pé ali e falasse, pô, eu vou parar e vou lidar com isso. Foi com as ferramentas, através das ferramentas do Master, da programação neurolinguística, que hoje o mesmo caminho que eu trilhei é o que eu ensino aqui no programa Eu Parei.
É claro que não tem uma linguagem técnica, porque o objetivo não é ensinar programação neurolinguística. No entanto, são as mesmas ferramentas transformadas de um modo prático, que foi o que eu fiz. Logo que eu parei de fumar, eu fumei uma semana, fumei consciente, exatamente do jeito que eu ensino aqui. Parei de fumar numa sexta-feira à noite, 10 horas da noite, eu fumei o último cigarro. Como não existia ainda esse método, né? Hoje esse detalhe eu ensino diferente, mas lá na época eu havia planejado que no sábado pela manhã eu fumaria um último cigarro, eu ia fazer um café do jeito que eu gosto, um café bem forte, e fumar o meu último cigarro de despedida. Foi assim que eu planejei. Fumei meu último cigarro na noite anterior, né, às 10 da noite, e fui dormir. Pois bem, sabe quando uma criança no outro dia ela vai assim, sei lá, para Disney, ela vai fazer algo muito bacana que ela tem, fica toda feliz de estar ali vivendo aquilo? Pronto, era eu aquela noite dormindo. Eu não conseguia aprofundar no sono. Eu ficava, sabe, fritando na cama assim, entusiasmada e pensando, meu Deus, eu vou parar de fumar. Mas aí eu virava e pensava, mas não vai dar certo. Não, comigo não vai dar certo. Aí, dali a pouco, eu devo ter dormido, né, alguma coisa, mas a impressão que eu tive, assim, é que eu acordei exausta, que eu não preguei os olhos. E era dois corações. Um lado meu dizia que sim, que ia dar certo, que várias coisas eu já tinha vencido na minha vida e essa também eu venceria. E um outro lado dizia, Vera, você não vai conseguir. Não vai conseguir, você não conta pra ninguém isso daí, porque você vai ficar uns dias, vai recair e vai passar vergonha. Pois bem, quando eu levantei, e eu tinha, né, conforme eu me programado, ia fazer um café e fumar um cigarro de despedida. Fazer aquele ritual, assim e tal. Mas aí eu pensei assim, poxa, mas eu já tô há tantas horas, né, sem fumar e eu não tô com vontade. É o que eu falo que o fumar consciente faz, que é deixar bem claro quando é vontade, quando é lembrança. Então, eu estava pensando no cigarro porque eu tinha planejado, mas eu não tinha vontade, isso estava muito claro para mim. Eu estava tranquila, estava super bem sem o cigarro. Dava dó de fumar um cigarro de despedida e perder já aquelas horas que eu estava já numa largada, né? Vamos dizer, no primeiro degrau já sem fumar. E eu fiquei nessa, fumo, não fumo, fumo, não fumo. Quando foi umas 11 horas da manhã, já tinha feito lá, né, 13 horas que eu tava sem fumar, eu tava bem, tava tranquila. Eu falei, quer saber? Peguei lá o cigarro que eu tinha separado para fumar e molhei, destruí, joguei fora e segui em frente. E realmente eu não contei pra ninguém nos primeiros dias, porque eu tinha certeza que ia dar errado. Eu que fumava tanto, eu fui de 60 cigarros, 70 cigarros a zero, de um dia pro outro. E passou o primeiro dia, e passou o segundo, e passou o terceiro. E olha como é a cabeça da gente, né? Fazia 15 dias que eu estava sem fumar e eu ainda tinha certeza que ia dar errado. E foi um momento, depois, à medida que as pessoas foram descobrindo que eu tinha parado de fumar, para outras eu contei e tal, eu ouvi muita bobagem. Eu ouvi pessoas falando assim, você parou de fumar? Quero ver até quando. Quanto tempo faz? Tô há 15 dias. E só 15 dias e daqui a pouco você vai voltar a fumar. Gente que eu encontrava um tempo depois, e a primeira coisa que a pessoa perguntava era assim, e aí, já voltou a fumar? Então eu cheguei a ter a impressão que essas pessoas torciam para dar errado. Hoje eu sei que não é assim. Muitas coisas que a gente ouve, a pessoa está falando ali com a intenção de, sei lá, de você falar assim, você está achando que vai dar errado? E despertar em você essa vontade de ficar mais firme, mais forte e fazer dar certo. Eu acredito realmente nisso, não há maldade. Eu prefiro pelo menos não ver maldade nesse tipo de atitude. E o tempo foi passando e deu um mês, deu 3 meses e eu achava assim, eu cheguei a pensar que eu era talvez tinha algum distúrbio. Eu pensei assim, nossa, mas não aconteceu nada, né? Eu tô bem. É claro que eu tive lá os acidentes de percurso, de um dia ficar chateada. Teve um dia lá que me deu um negócio que eu chorei uma tarde inteira, mas de soluçar. Que eu acredito, eu atribuo, né, a um luto, sabe? Uma parte assim da minha vida que realmente morreu. E eu chorei por aquele luto. E aquela ferida foi cicatrizando. Então,
aconteceu tudo isso, eu nunca mais encostei a mão no cigarro. E isso é uma coisa que eu entendi. Eu não vou me arriscar pegando, dando um traguinho, nada disso. O cigarro, ele me venceu durante 26 anos, ele fez comigo o que bem quis, sujeitou a minha vida, me escravizou, porque tudo eu fazia com cigarro na mão. Chegou um tempo na minha vida que eu não ia mais na casa de quem não fumava. Quem não fumava, eu não queria que viesse na minha casa, porque por mais que eu só fumava na área de serviço, mas fumar, você não sabe onde é a área de serviço, onde começa a cozinha, onde é a sala da tua casa. A minha casa era impregnada com o cheiro do cigarro, isso eu não tenho dúvidas. Então eu fui ficando numa vida com tanta privação, eu já não queria ir a um cinema, assistir um filme, eu achava muito demorado, não tinha paz, porque ou você está num lugar que você não pode fumar, você está infeliz por conta disso, ou você está num lugar onde podia fumar todas as carteiras de cigarros que eu quisesse, estava infeliz também porque eu não queria estar fazendo aquilo, simplesmente não tinha controle. Então, é isso. E a maior conclusão que eu cheguei é que se dependesse de força de vontade, eu estaria fumando até hoje, porque força de vontade realmente nunca foi uma característica assim, nunca fui bambambam nisso. Mas o que contou assim foi ter tido paciência para superar todas as coisas que aconteceram, todas as ondas que vieram. Eu tive paciência e persistência, porque as coisas da minha vida, como na sua, muito provavelmente, não foram fáceis, não é? Tudo foi muito lutado, muito suado. Todas as nossas conquistas realmente importantes foram assim. Então, ao parar de fumar, eu aprendi isso também. É uma questão de você ter paciência. Eu perdi o meu pai com 57 anos. Eu tinha 24 anos quando meu pai faleceu. Então, foi algo bem difícil. Naquela época eu achava que uma pessoa de 57 anos já tinha vivido tudo, que tudo bem, né, ela falecer. Hoje eu sei que não, que 57 anos uma pessoa tem muita vida pela frente. Meu pai não conheceu os netos, né, conheceu 2 netos, não conheceu a minha filha, não conheceu os netos que vieram depois. E hoje me faz muita falta. E eu lembro que quando eu ainda fumava bastante, até isso o cigarro tirou de mim, assim. Parece que eu já estava conformada de que eu não ia viver tempo suficiente para conhecer os meus netos. E isso foi uma das coisas assim que eu falei não. Eu falei, olha, o que eu puder fazer, a minha parte, para eu me livrar desse vício e seguir a minha vida em frente, eu vou fazer. E eu falo para você, é uma questão de estratégia, não tem essa de ficar tentando fumar parar de fumar sozinho, não. Tem aí a internet, tem muita coisa rica que pode te ajudar, que pode te preparar. Escolher uma estratégia e pegar firme, com paciência, com persistência e seguir em frente. Aqui no canal do Eu Parei de Fumar com Vera Mendes é a mesma trajetória que eu fiz quando parei de fumar e tudo deu certo. Não tem nenhum detalhe da vida de um tabagista que não seja abordado aqui nesse canal. E o que eu não sei eu vou pesquisar, eu vou aprender para trazer aqui. Porque a vida, o slogan do meu trabalho, o que sintetiza o que eu penso é assim: fumar é muito bom, é uma delícia, eu nunca falei o contrário. Porém, parar de fumar é muito melhor. A vida sem nenhuma escravidão, a vida de liberdade é muito melhor. Além de a gente ganhar aí a longevidade, ter a oportunidade de realizar mais coisas, de conhecer os nossos netos, de apoiar os nossos filhos na vida adulta, é algo que realmente vale a pena. É isso, essa foi a minha história com o cigarro. Eu convido você a inscrever-se no canal, se ainda não é inscrito, a vir todo domingo, tem live às 20 horas na fanpage do Eu Parei de Fumar com Vera Mendes no Facebook. Você está convidado, sempre um assunto diferente, com perguntas e respostas. Como eu disse, todos os assuntos são abordados. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos e sigamos em frente.